Uma visita inesperada que mudou para sempre a história de um país. Uma tempestade que se estendeu ao longo de dias interrompeu a viagem bem aqui, no arquipélago de Malta. E a história do cristianismo mudou para sempre. Os acontecimentos extraordinários que marcaram a passagem de São Paulo por Malta. Por fim, eu estou diante da relíquia mais sagrada, porque aqui diante de mim está o que a tradição afirma ser um pedaço do osso do braço de São Paulo. Os quase 4 séculos de história que fizeram do judaísmo uma parte fundamental de Nova York e da cultura americana. Você sabia que entre os pioneiros que ajudaram a fundar Nova York estavam 23 judeus que saíram do Brasil? Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado, uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Todas as semanas a gente viaja junto, com reportagens especiais para lugares sagrados que são incríveis em todo o planeta, para entender melhor o que faz desses locais serem tão especiais para tanta gente. Semana passada a gente foi para Sodoma. E também para o Mar Morto. Lugares onde quase não há vida, para refletir sobre a fúria, aquela que às vezes a gente sente, e também a ira divina. O que muitos estudiosos vão dizer no futuro é que a fúria divina é com a falta de hospitalidade. Os habitantes desse lugar tratavam mal os visitantes. Hoje a gente segue viajando por lugares sagrados fascinantes, com histórias captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita. Já estão prontos? Vamos juntos? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. Chame como você quiser. Acidentes, situações fortuitas, serendipidade, coincidência. O fato é que nem tudo na vida da gente a gente consegue controlar ou planejar. E as consequências desses acontecimentos são muitas vezes impressionantes. Hoje a gente vai falar sobre o inesperado e mais especificamente de 2 acontecimentos que mudaram a história de 2 lugares para sempre. E dá para dizer até do mundo que a gente conhece hoje. Quando um grupo de judeus fugiu de Recife no século 17, não havia tempo para escolher em que navio eles iam entrar e para onde ir. Por acidente ou por coincidência, eles entraram num cargueiro que deixaria a costa do Nordeste brasileiro em direção a uma ilha, onde colonizadores holandeses haviam chegado recentemente. As consequências dessa viagem inesperada são vividas até hoje na maior cidade dos Estados Unidos, e a gente pode dizer, em várias partes do mundo. No início da era cristã, o barco que levava São Paulo para Roma não chegou ao seu destino. De acordo com o livro Atos dos Apóstolos, uma parada que não estava planejada mudou para sempre a história de um país e ajudou a disseminar as ideias de Jesus pela Europa. E a gente começa a viagem de hoje justamente pelas águas do Mar Mediterrâneo, com histórias incríveis da passagem de São Paulo pelo arquipélago de Malta. Foi aqui na ilha de Malta, num dia de mar agitado, como a gente está vendo aqui, que aconteceu um dos episódios mais marcantes da história de São Paulo. Ele naufragou nessa costa e veio parar exatamente aqui. No lugar que hoje é conhecido como a Ilha do Naufrágio de São Paulo. Uma tempestade que se estendeu ao longo de dias interrompeu a viagem bem aqui,
no arquipélago de Malta. E a história do cristianismo mudou para sempre. A viagem de Paulo, o naufrágio e o tempo que ele passou aqui em Malta, como são narrados em Atos dos Apóstolos, deixam claro o impacto profundo que o ex-perseguidor de cristãos, que se tornou um dos maiores responsáveis pela propagação do cristianismo, deixou em Malta. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu chego aqui é imaginar onde terá Paulo se sentado, preso, com diversas outras pessoas que naufragaram com ele. Eles acendem uma fogueira aqui no meio da ilha e de repente acontece um episódio marcante que vai ser fundamental na propagação do cristianismo pelo mundo. Naquele tempo, esse livro aqui, que hoje nos parece que sempre existiu, ainda não tinha sido escrito. E o episódio de Paulo foi narrado pelo evangelista Lucas em Atos dos Apóstolos. Quando ficou decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcamos num navio de Adramítio, que ia partir para as costas da Ásia, e começamos a viagem. A viagem de Paulo tinha começado em Cesareia Marítima, na Judéia. Uma tradição diz que ele vinha acompanhado por Lucas, o autor do Evangelho, e também do livro de Atos, e vários outros passageiros e tripulantes. O episódio da tempestade começa no versículo 13. Quando começou a soprar uma brisa do sul, eles julgaram poder executar esse projeto. Levantaram âncoras e foram costeando Creta mais de perto. Pouco depois desencadeou-se do lado da ilha o vendaval conhecido como Euraquilão, o vento nordeste. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos à deriva. Será que já dava para ver essa ilha no momento em que eles ficaram à deriva? A história narrada aqui em Atos dos Apóstolos nos diz que Paulo já tinha tentado alertar a tripulação e que depois, em um tempo de meditação, ele conversou com um anjo de Deus e foi informado de que todas as vidas seriam salvas, mas o navio naufragaria. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: amigos, se vocês tivessem me escutado, se não tivessem saído de Creta, teríamos evitado esse perigo e prejuízo. Apesar disso, aconselho que sejam corajosos, porque ninguém de vocês vai morrer. Vocês só vão perder o navio. Esta noite me apareceu um anjo daquele Deus ao qual pertenço e a quem sirvo. O anjo me disse: não tenha medo, Paulo. Você deve comparecer diante de César. Deus te concedeu a vida de todos os teus companheiros de viagem. Portanto, coragem, senhores. Então, seguindo o conselho de Paulo, a tripulação finalmente avistou terra. Teria sido por aqui que eles chegaram, se os cálculos atuais estiverem corretos. O navio se desintegrou, se desfez, foi para o fundo do mar. Mas a tripulação, mais de 200 pessoas, chegaram aqui intactas. Paulo estava certo. E aí nós chegamos ao capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, com uma informação fundamental. Uma vez que estávamos fora de perigo, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Em 1844, aqui na ilha do naufrágio de São Paulo, em Malta,
colocaram essa estátua. Sentado aqui, eu ainda fico olhando para os lados, para ver se não vai aparecer nenhuma víbora aqui. Tem umas coisinhas aqui que eu cheguei a pensar que fossem ovos de cobra, mas não são não, são os caramujos da ilha. Tem muito. Paulo se juntou aqui ao povo maltês, que ele identificou como bárbaros, e a gente não deve entender errado. Bárbaros significava que eles não falavam a língua culta, não falavam latim, não falavam grego. E acendeu uma fogueirinha, catou uns gravetinhos pelo chão, acendeu uma fogueirinha. Eu posso imaginar que tenham colocado alguma lenha também, porque do meio da chama do fogo saiu uma cobra. A cobra picou Paulo e todo mundo pensou, bom, está provado, é um assassino, vai morrer mesmo. Paulo não só não morreu, como se desvencilhou da cobra, tirou a cobra para longe e começou a ser visto ali pelo povo como se fosse um deus. Um homem imune. Hoje a gente diria um super homem à prova de picadas de cobra. Esse episódio também foi registrado aqui em Atos dos Apóstolos. Aí eu me pergunto, afinal é literal? A gente sabe que Atos dos Apóstolos é o livro com menos historicidade. Terá sido também fantasioso o episódio da picada da cobra em Paulo? Será um propósito literário, religioso, de nos dizer que aquele homem, o mensageiro de Jesus Cristo, estava imune aos males que vinham lá de baixo, das entranhas da terra, do inferno? Será que Paulo, por ser um apóstolo de Deus, estava imune às pequenas coisas terrenas? Talvez seja essa a lição que o autor do Evangelho, que é Lucas, também escrevendo Atos dos Apóstolos, quis nos passar ao relatar esse episódio. A ilha hoje é deserta, mas a gente vê resquícios, uma ruína de uma antiga igreja dedicada a São Paulo. Existe uma igreja aqui em Malta dedicada exclusivamente a esse episódio. Sabe como é o nome dela? Igreja do Naufrágio de Paulo. Vamos até lá? Você já deve ter ouvido falar do efeito borboleta, né? É uma forma de explicar a teoria do caos, um conceito que se apoia na ideia de que tudo no mundo está interconectado e que mesmo pequenas ações podem ter grandes consequências que se espalham muito além do nosso controle ou do nosso conhecimento. Uma pergunta feita pelo cientista Edward Lorenz, que desenvolveu essa teoria, resume bem a ideia. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um furacão no Texas? Tem até um filme de 2004 com o título Efeito Borboleta, estrelado pelo ator Ashton Kutcher, que ilustra essas ideias com a história de um homem obcecado por voltar no tempo e evitar um acontecimento trágico. Mas toda vez que ele altera um acontecimento do passado, o mundo inteiro se transforma em volta dele. Daqui a pouco a gente vai ver a segunda parte desse especial sobre os dias que São Paulo passou em Malta e o impacto que eles tiveram e tem ainda hoje em todo o mundo. É uma lembrança triste de um momento muito violento que hoje é uma das relíquias mais importantes do cristianismo no mundo. A coluna em que São Paulo teria sido decapitado em Roma. E ainda hoje no Expedições ao Sagrado, uma parada em Nova York, para mostrar como o judaísmo chegou e se consolidou na maior cidade dos Estados Unidos. Nova York, aliás, é a cidade do mundo inteiro com mais habitantes judeus. It's the first time I enter a synagogue without wearing a kippah. If you want to put a kippah on, put a kippah on. If not, you choose not to. A gente volta já. se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site.
Ainda hoje, a gente vai ver a história incrível de como o judaísmo começou a crescer em Nova York, até se confundir com a cara da própria cidade. E antes da segunda parte do especial sobre São Paulo em Malta, eu queria voltar a falar de coincidências, coisas acidentais, desse inesperado na nossa vida. E olha só que lista impressionante de invenções que aconteceram de forma acidental. Em meados do século XIX, o farmacêutico britânico John Walker usou uma vareta para misturar ingredientes. Quando essa vareta secou, ele percebeu que a ponta, que tinha ali um pouquinho da mistura, já seca, provocava faísca e fogo com fricção. E assim surgiu o palito de fósforo que a gente conhece hoje, né? Fundamental para que os humanos pudessem acender fogo com facilidade. Na primeira metade do século XX, outra coincidência, o cientista Alexander Fleming foi limpar o seu laboratório depois de 2 semanas ausente e descobriu que havia esquecido uma lâmina com bactérias e que muitas dessas bactérias tinham morrido por causa de um fungo. Com mais alguns testes, Fleming descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico que revolucionou o tratamento de doenças. Tem ainda o forno de micro-ondas, o plástico, o raio-x. O fato é que o inesperado pode sim ser muito positivo, se a gente estiver aberto ao que essa novidade pode nos trazer. Há quase 2000 anos, quem chegava de forma inesperada a Malta era São Paulo. E agora a gente volta para o arquipélago no mar Mediterrâneo, para esse lugar de lindas paisagens, para a segunda parte do especial com o Rodrigo Alvarez. Essa igreja não é nem de longe a mais luxuosa aqui de Malta, mas é talvez uma das mais bonitas, mais acolhedoras e mais sagradas. Gente, eu estou na igreja do Naufrágio de São Paulo e aqui está guardada a relíquia mais importante de Malta. Mas antes de levar você até a relíquia de São Paulo, eu queria que você visse esse altar magnífico. É comum aqui em Malta, numa certa época, começaram a ser feitas esculturas em prata folheadas a ouro, para a gente entender a riqueza do cristianismo que chegou até aqui. Os cavaleiros da Ordem de São João, conhecidos como hospitalários e depois cavaleiros da Ordem de Malta, vinham de famílias nobres. Eram muito ricos e normalmente os próprios grãos-mestres faziam doações imensas para a construção das igrejas. Aqui a gente tem essas imagens no altar da Igreja do Naufrágio de São Paulo, todas em prata, folheadas a ouro. E ali no centro, você está vendo? O símbolo dos Illuminati. Tem tanta coisa sagrada nessa igreja. Aqui atrás de mim é uma estátua de São Paulo, toda esculpida em madeira, feita em 1657, que todo ano sai em procissão. É sempre no dia 10 de fevereiro, quando os malteses comemoram o dia do naufrágio de São Paulo. Mas ora, como assim comemorar um naufrágio? É que o naufrágio de São Paulo foi o começo do cristianismo nesse arquipélago. E outra coisa que você precisa reparar, aos pés de São Paulo, a chama da fogueira e a cobra que o picou, fazendo com que os malteses dissessem que ele era um deus. É uma lembrança triste de um momento muito violento, que hoje é uma das relíquias mais importantes do cristianismo no mundo. A coluna em que São Paulo teria sido decapitado em Roma. Um pedaço da coluna foi trazido para cá séculos atrás. E hoje a gente tem essa relíquia bem representada com o que seria a cabeça do apóstolo, decapitado depois da perseguição do imperador Nero aos cristãos, quando o próprio Nero causou um incêndio em Roma e culpou os cristãos, matando São Paulo e também São Pedro. Por fim, eu estou diante da relíquia mais sagrada, porque aqui diante de mim está
o que a tradição afirma ser um pedaço do osso do braço de São Paulo. É interessante ver nesse relicário uma referência, mais uma vez, ao fogo e à cobra que picou São Paulo. Terá sido sua mão direita que foi picada pela cobra, que São Paulo depois atirou no fogo? É uma relíquia bem pequenininha, um pedaço de osso de São Paulo, que a tradição diz que ficou guardado por mais de 1.700 anos até que sua autenticidade fosse reconhecida por algumas autoridades da igreja. As notícias da sobrevivência milagrosa de Paulo e os poderes de cura atribuídos a ele se espalharam rapidamente, a tal ponto que o chefe da ilha, indicado pelos romanos, o governador Públio, o recebeu em sua casa. E na casa de Públio, o pai dele estava muito doente, tinha febre e disenteria e foi curado por São Paulo. Depois disso, ao longo dos 3 meses que Paulo passou nessa ilha, muitas pessoas foram curadas por ele. É o que nos conta Atos dos Apóstolos e a tradição da Ilha de Malta. Essa igreja que a gente está vendo aqui foi dedicada a São Paulo e está exatamente do lado da gruta que nos contam que foi o lugar onde ele morou aqui. Ainda que não existisse uma igreja instituída aqui em Malta naquela época, ainda que levasse um tempo para que o cristianismo fosse aceito no Império Romano, Públio é considerado hoje o primeiro bispo de Malta. Ele foi também o primeiro santo, canonizado em 1634. E a tradição aqui de Malta diz que a conversão de Públio por São Paulo fez desse lugar a primeira nação cristã do Ocidente. Então, para entender essa história melhor, a gente vai lá para a igreja de São Públio. Olha, lá para a igreja de São Públio quer dizer aqui, para a porta do lado. 2 igrejas construídas uma do lado da outra. Eles têm que ter sido muito próximos, né? Aqui, bem na entrada da igreja de São Públio, a gente já desce para a gruta, onde a tradição nos conta que São Paulo ficou. É emocionante estar num lugar tão histórico, tão exclusivo, poder entrar aqui e voltar no tempo. Com um pouquinho de exercício de imaginação, a gente pode ver São Paulo aqui dentro. Nos momentos que se seguiram ao naufrágio, ele e os companheiros de navio precisavam encontrar refúgio. Não se esqueça de que Paulo não estava aqui a turismo. Ele era um prisioneiro a caminho de Roma, para ser julgado pelo imperador. Ele começou imediatamente, como um apóstolo de Cristo, um grande apóstolo, a estabelecer uma comunidade. Então não se esqueça de que essa gruta fica na parte externa da cidade romana de Medina. Devemos pensar que ele estava escondido aqui? Não, ele não estava se escondendo, ele estava preso. Aqui, sim, e acreditamos que ficou aqui em prisão domiciliar por 3 meses, não escondido. É o lugar mais antigo de adoração aqui em Malta. A tradição diz que foi aqui que São Paulo começou sua pregação. E tem também uma tradição que diz que foi nesse exato lugar, e não logo na chegada, que São Paulo foi picado pela cobra. Os malteses foram muito receptivos com ele. De qualquer forma, o cristianismo era muito perseguido naquela época. E essa era uma região comandada pelo Império Romano, exatamente como acontecia em Jerusalém. Então, converter um governador romano é converter o inimigo. Agora, a historicidade desse lugar aqui, a gente precisa atribuir à tradição.
não houve nenhum achado arqueológico que nos conectasse diretamente a São Paulo, nesse exato lugar. Agora, gente, a tradição tem uma força imensa. E pensar que há 2000 anos os cristãos se reúnem aqui, rezam aqui, isso tem uma força muito grande. O interior da gruta é tão sagrado para o povo maltês que ele foi todo raspado. Por muitos e muitos anos, eles usaram o pó da pedra da gruta de São Paulo para fazer poções de cura, remédios, que se acreditava que porque São Paulo esteve aqui e habitou esse lugar, tudo se tornou milagroso. Aqui nas chamadas catacumbas de Paulo, a gente encontra as maiores e mais antigas evidências arqueológicas do cristianismo em Malta. Na verdade, esse imenso conjunto de catacumbas só está associado a São Paulo porque existe uma tradição aqui em Malta que diz que antigamente as catacumbas eram conectadas à gruta de São Paulo, onde a gente esteve agora há pouco. Agora, recentemente, pesquisadores concluíram que esse lugar era, na verdade, um grande cemitério. Foram encontradas aqui ossadas desde 3, 4 séculos antes de Cristo, tanto de pagãos como de judeus e depois, claro, cristãos. Esse cemitério funcionou pelo menos até o século 7 depois de Cristo. E mais tarde foi ser reutilizado lá no século 13, no momento de recristianização da ilha de Malta. Uau! É impressionante. Eu vou andando e cada vez eu vejo mais galerias. São catacumbas imensas. E olha que incrível, construídas para enterrar os mortos. Vocês sabem que na época do Império Romano era proibido enterrar alguém dentro da cidade, era sempre fora dos muros, como foi a crucificação de Jesus em Jerusalém, fora dos muros. Aqui era debaixo da cidade. Cada nicho que a gente vê aqui, a gente pode imaginar que um dia abrigou uma ossada, foi o local de um enterro. A rápida, mas impactante estadia de Paulo em Malta deixou um legado duradouro, que continua a ser celebrado hoje por aqui. O relato encontrado em Atos dos Apóstolos contribuiu definitivamente para a difusão do cristianismo, que acabou se tornando a religião dominante em Malta. E basta a gente dar um passeio aqui pela Catedral de São Paulo, em Medina, para entender a extensão da influência da passagem do apóstolo por aqui. De acordo com uma tradição maltesa, a Catedral de São Paulo foi construída no exato lugar onde ficava o palácio do governador romano Públio, aquele cujo pai foi curado pelo apóstolo Paulo. Aliás, se realmente foi aqui, a cura também aconteceu nesse mesmo lugar. Hoje, a catedral que a gente está vendo já é uma reforma mais recente, do século XVII, feita por um importante arquiteto maltês, depois que um terremoto destruiu praticamente tudo. Admirando essas pinturas maravilhosas aqui da Catedral de São Paulo, sou levado a refletir também sobre o impacto do naufrágio. Quantas lições aquele momento é capaz de nos ensinar? A capacidade do maior propagador do cristianismo em toda a história de inspirar esperança e fé nos outros é um bom exemplo. Enquanto a gente vai viajando por Malta, contando a história de São Paulo aqui, a gente tem visto inúmeras obras de arte espetaculares, mas nenhuma me chamou tanto a atenção quanto esse políptico que vocês estão vendo aqui atrás. O título da obra de Luís Boraça, que viveu entre os séculos XIV e XV, é São Paulo, e conta detalhes importantes da passagem do apóstolo aqui pela ilha de Malta. Um deles é justamente o momento em que Paulo é picado por uma cobra e a atira nas chamas. A gente vê aqui também no políptico o momento em que São Paulo cura o pai do governador romano Públio. E há ainda, claro, a cena do naufrágio depois da partida de Paulo em direção a Roma.
Gente, essa é uma obra de arte tão espetacular, tão impressionante, que eu parei aqui e fiquei admirando por um tempo e faço questão que vocês vejam também. Gente, já se passaram quase 2000 anos desse episódio e Malta continua relembrando o dia em que São Paulo naufragou aqui, com eventos religiosos, feriados. É uma forma de comemorar, relembrar aquilo de tão importante que aconteceu e que para eles foi o começo do cristianismo, numa ilha que tem quase 100% da população cristã. Mas é também uma forma de lembrar a importância de se ter esperança, aquilo que Paulo chamou de coragem nas circunstâncias mais desafiadoras da vida. Especial me faz refletir também sobre a importância de São Paulo. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus, mas ele, Paulo, não conviveu com o Mestre. Se mesmo assim Paulo é chamado de apóstolo e reconhecido como tal, é porque deve ter sido realmente uma figura incrível, né? E fundamental para a difusão das ideias do cristianismo em vários lugares do mundo. Quando ainda era Saulo de Tarso, ele perseguia cristãos. Ao espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo, Paulo carregava também o testemunho de transformação e conversão. Além disso, Paulo se expressava de forma clara e impactante. As cartas que ele enviou para diferentes povos, como romanos, coríntios, filipenses, gálatas, tessalonicenses, eram muito poderosas e construíram as bases do cristianismo em muitos desses lugares. Depois do intervalo, a gente volta a navegar do Nordeste do Brasil até Nova York. Você vai saber como os judeus chegaram aos Estados Unidos e se tornaram parte fundamental da cultura do país. Mas o judaísmo de Nova York é muito particular e, de maneira geral, muito mais flexível do que o judaísmo que a gente vê, por exemplo, em Jerusalém ou em outras partes de Israel. Isso começou a mudar lá no século XIX, quando a ciência ganhou muita força e os judeus daqui dos Estados Unidos perceberam que era preciso se adaptar aos tempos modernos. Até já! Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. É difícil entender o mundo de hoje sem passar por um momento que parecia relativamente pequeno e corriqueiro quando aconteceu lá no século XVII. Ao fugir da perseguição em Recife, um grupo de judeus se estabeleceu em um lugar que se tornaria um dos principais centros do planeta tempos mais tarde. Mais do que uma parte significativa da população de Nova York, os judeus explicam muito da cultura e do caráter da cidade. O Rodrigo Alvarez conta pra gente a incrível história do judaísmo na maior cidade americana. What is Reform Judaism? Reform Judaism is an answer to the modern world. Você sabia que entre os pioneiros que ajudaram a fundar Nova York estavam 23 judeus que saíram do Brasil? Eles viviam no Recife. E sabe por que eles saíram de lá? Foram expulsos por questões religiosas. E quando chegaram aqui, fizeram fortuna e ajudaram a transformar Nova York, fazer dela o que ela é hoje também. It's the first time I enter a synagogue without wearing a kippah. If you want to put a kippah on, put a kippah on. If not? If not, you choose not to. Nesse vídeo, além de contar a história incrível dos judeus de Nova York, eu vou levar você também a uma sinagoga tão luxuosa, mas tão luxuosa, que me faz lembrar os tesouros do Templo de Jerusalém.
If this is not important, what is important in Judaism? The values, tikkun olam, repair of the world, the moral compass that Judaism gives us. That's what's important. Hoje aqui em Nova York, praticamente em todo lugar, a gente encontra negócios com origem nos primeiros judeus que vieram para cá, relacionados ao judaísmo, aos negócios comuns que os judeus fazem. Mas no começo não foi assim não. Tudo que eles conseguiam fazer era vender roupas. Muitos andavam pela cidade empurrando seus carrinhos de porta em porta para vender o que podiam. Era uma vida muito difícil. Com o tempo eles começaram a fabricar essas roupas e abrir as próprias lojas. Uma delas todo mundo conhece, é a Macy's, que virou um símbolo de Nova York. Um dos sócios da Macy's era Isidor Straus, que acabou morrendo junto com a mulher Ida no naufrágio do navio Titanic. No tempo de Isidor, na virada do século XIX para o XX, os judeus que continuavam chegando sem parar a Nova York foram descobrindo que a cidade era um lugar muito seguro para eles. Eles começaram a trabalhar para outros judeus porque podiam respeitar o sábado, que é exigido pela religião, poderiam ter descanso nas festas judaicas. E assim Nova York foi cada vez mais se tornando uma cidade receptiva para os judeus. O que aconteceu? Eles começaram a mandar cartas e cartas chamando os parentes para vir para cá. E Nova York acabou se transformando na capital mundial dos judeus. Tem um lugar que a gente associa aos judeus que vieram para Nova York até hoje, desde muitos anos já, é aqui a Rua 47, onde estão todas essas joalherias, onde eles fazem um comércio muito intenso, especialmente de diamantes. Quando eu vivi em Jerusalém, eu tinha um amigo que lidava, que negociava com diamantes. Ele me contou por que para os judeus foi tão importante trabalhar com diamante, com joias de maneira geral, mas especificamente com diamante, porque eles sempre foram um povo perseguido. Quando você é perseguido, muitas vezes você precisa sair correndo, se mudar para outro país, que foi o que muitos judeus fizeram quando vieram aqui para Nova York. O diamante você leva em qualquer lugar, você coloca no bolso. É uma riqueza que cabe no bolso. Num extremo, se você está fugindo de um poder autoritário, como foi, por exemplo, o nazismo na Alemanha, você pode até disfarçadamente colocar por dentro da sua roupa, atrás dos botões, em lugares escondidos. E assim você consegue sobreviver para começar uma nova vida. Foi isso que muitos desses judeus que estão aqui até hoje, na verdade, os antepassados deles, fizeram para prosperar em Nova York. De uma forma ou de outra, 90% dos diamantes que são vendidos nos Estados Unidos passam por essa rua. Aqui tem algumas sinagogas improvisadas em salas, onde os judeus ortodoxos podem rezar. Aqui tem restaurantes, claro, de comida kosher. E o comércio é feito muito na base da conversa, como antigamente. Tá ouvindo esse sonzinho? Só de ouvir já dá vontade de comer. É uma das coisas mais nova-iorquinas que existem. Bagel. Mas não qualquer um. Não é o com cream cheese. Também se come muito bagel com cream cheese aqui em Nova York, mas esse aqui é especial. Esse aqui os judeus trouxeram da Europa, lá no século XIX, trouxeram da Áustria. E o clássico, é esse que eu vou comer agora. Aliás, nessa casa de bagel aqui especialmente. É o lox. Lox, no íris, quer dizer salmão. E esse aqui é o bagel com salmão, mas para que os judeus ortodoxos possam comer, ele não pode ser tostado, para que eles possam comer no sábado. E eles também não podem fazer nenhuma outra coisa aqui dentro. Eles só têm o salmão com o pão, típico que eles trouxeram da Europa. Ele é barato, gostoso e enche a barriga. Mas o judaísmo de Nova York é muito particular e, de maneira geral, muito mais flexível do que o judaísmo que a gente vê, por exemplo, em Jerusalém ou em outras partes de Israel. Isso começou a mudar lá no século XIX, quando a ciência ganhou muita força e os judeus daqui dos Estados Unidos perceberam que era preciso se adaptar aos tempos modernos. Em 1885,
rabinos dos Estados Unidos se reuniram em Pittsburgh e redigiram um documento histórico. Logo no primeiro parágrafo da Plataforma de Pittsburgh, os judeus americanos reconheciam em toda religião uma tentativa de atingir a eternidade. Eles reconheciam também em toda fonte ou livro sagrado, assim como em qualquer sistema religioso, a consciência da existência de Deus no ser humano. Aqueles judeus que decidiram reformar a religião afirmaram também o respeito deles à ciência, entendendo que as descobertas feitas em pesquisas científicas no campo da história e da natureza não eram contrárias às doutrinas do judaísmo, pois a Bíblia judaica, segundo os rabinos dos Estados Unidos, refletia ideias primitivas de seu próprio tempo, apresentando narrativas milagrosas que falavam de Deus e de suas relações com os humanos. Para continuar contando a história do judaísmo aqui em Nova York, a gente vai agora pegar o metrô para subir um pouquinho na cidade. Vou mostrar para vocês uma sinagoga que eu adoro, impressionante, muito bacana. E para isso a gente vai usar um transporte que nasceu na época em que a população judaica estava aumentando muito na cidade. Entre os anos 1880 e 1920, a população saltou de 80 mil para mais de 1 milhão de judeus em Nova York. Valeu a pena vir até aqui, né? Essa sinagoga é a sinagoga central de Nova York, fica no Upper East Side, na Avenida Lexington. Ela foi construída entre 1870 e 72, quando o judaísmo estava se reformando aqui nos Estados Unidos. Essa sinagoga é o resultado daquele judaísmo que queria se adaptar aos tempos modernos, que queria aceitar a ciência, que rejeitava algumas leis judaicas consideradas ancestrais, que envolviam principalmente rituais e restrições, por exemplo, a dieta. Eles pararam de comer kosher aqui e começaram a praticar um judaísmo chamado progressista, liberal. E ao mesmo tempo em que surgia o judeu reformista, nasceu aqui um judeu profundamente cético, um típico personagem nova-iorquino. Dois desses judeus não religiosos fizeram juntos aqui em Nova York um dos maiores sucessos da história da televisão. A clássica série Seinfeld tem a cara da cidade e a assinatura do humor cético de Jerry Seinfeld e Larry David. Desses judeus que são personagens típicos de Nova York, o que mais me interessou ao longo da vida foi o Woody Allen, que apesar de questões sérias na vida particular, deixou uma obra fascinante no cinema. E foi exatamente nesse ponto da cidade que a genialidade do Woody Allen se encontrou com o ceticismo mal-humorado do Larry David. Depois de reclamar dos falsos religiosos no filme Tudo Pode Dar Certo, o personagem de Larry David vem até essa coluna aqui e faz uma reclamação típica de um judeu cético de Nova York. Mas apesar do ceticismo do personagem, que aparece inclusive em muitos outros filmes do Woody Allen, mais de 70% dos judeus nova-iorquinos consideram importante a vida religiosa e acreditam em Deus. Nova York, aliás, é a cidade do mundo inteiro com mais habitantes judeus. São mais de 1 milhão. Se a gente somar Tel Aviv e Jerusalém, não chega a isso. E eles foram fundamentais para a criação do Estado de Israel. Quando a ONU, as Nações Unidas, tinham acabado de ser criadas em 1947, foi aqui nessa cidade, aliás, numa sessão presidida por um brasileiro, o Oswaldo Aranha, que foi criado o Estado de Israel. Na realidade, os países ocidentais queriam uma reparação. Hitler tinha matado mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E todo aquele movimento para dar um lar para os judeus novamente acabou resultando no Estado de Israel. Se não fossem os judeus de Nova York, se eles não tivessem tanta influência nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo, provavelmente essa decisão não teria sido tomada. Então, como eu prometi para você no começo do vídeo, eu vou levar você numa sinagoga aqui de Nova York que é tão luxuosa, mas tão luxuosa, que é chamada de templo. O templo Emmanuel, Immanuel, conosco Deus.
Essa sinagoga impressionante que vocês estão vendo aqui, o Templo de Emanuel, foi construído em 1929, mas já é a quinta sinagoga dessa congregação, que foi fundada em 1845. Eles seguem um tipo de judaísmo diferente do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, em Jerusalém, entre os ortodoxos ou ultra-ortodoxos. Eles são reformistas. E o que é o reformismo dentro do judaísmo? É entender que a sociedade está em constante mudança e que essas mudanças podem sim ser incorporadas à religião. Eles, por exemplo, permitem que os homens aqui não usem kippá, o solidel. As mulheres não precisam ficar separadas, todos ficam juntos na sinagoga, durante as cerimônias, em todos os eventos que acontecem aqui, homens e mulheres ficam juntos. As leis dietárias, por exemplo, a comida kosher aqui não é necessária, não é considerada necessária. O que eles entendem é que as leis judaicas antigas, ancestrais, que se referem aos hábitos dos seres humanos, não precisam mais ser seguidas. O que preocupa, o que interessa a eles são as leis éticas, as leis morais, porque é aí que reside o judaísmo, na visão reformista dos judeus que rezam todos os dias aqui, que se reúnem todos os dias aqui, no coração de Nova York. What is Reform Judaism? Reform Judaism is an answer to the modern world. It's for modernity to be brought into the faith of traditional Judaism. In the early 1800s, in what would become known as Germany, the founding of Reform occurred. It flowered when it came to New York City with Temple Emmanuel. And Reform is an answer to, as I said, the modern world, the scientific, the rational, enlightenment. No longer would we be bound by the rituals that once were mandated, but we would adapt, we would reform, change. It means science and God can go along together, can go together? Science and God can be interlinked. There's no distinction, there's no ambiguity that both science and God coexist together. I mean, science is what is keeping us alive and together, and God also does the same thing. It's the first time I enter a synagogue without wearing a kippah, a yarmulke. If you want to put a kippah on, put a kippah on. If not? If not, you choose not to. And you chose not to use it. I choose not to, but that doesn't mean if I went into a more traditional house of worship, I would put one on. The custom of the sanctuary is what I would follow. If you don't mind my asking, are you okay with eating pork, for example? I'm okay with what you speak. I don't care about what you eat. So if I invite you to have pork for dinner, it would be okay? It would be up to you as the host and so what you're serving. I'll eat what you serve. Just to explain to people that might not understand what you're saying. So if this is not important, what is important in Judaism? The values, tikkun olam, repair of the world, the moral compass that Judaism gives us. That's what's important. Olhando para essas águas, eu me lembro que a nossa história começou falando de Recife, dos judeus que saíram do Brasil e ajudaram a fundar essa cidade que acabou se transformando na capital do mundo, a capital americana do judaísmo, a cidade com mais judeus em todo o planeta. Sejam judeus céticos, reformistas, ultra-ortodoxos, eles são parte fundamental da personalidade de Nova York. E parece que só agora, 450 anos depois, os judeus pernambucanos estão vivendo plenamente sua religião.
voltaram a ter um rabino permanente enviado por Israel. E a sinagoga da época daqueles 23 judeus que saíram para Nova York se tornou o lugar mais importante para a comunidade, onde eles celebram casamentos, bar mitzvahs, e nas terras de onde um dia eles foram expulsos, vem acontecer um renascimento cultural do judaísmo. Como é interessante pensar nessa mensagem de transformação do judaísmo reformista e nas próprias mudanças propostas por Jesus. Jesus era um judeu que respeitava as celebrações e fazia menções às Escrituras, mas que também viu a necessidade de mudança em alguns rituais, como o sacrifício de animais, por exemplo, e também na forma de interpretar os mandamentos e até de se relacionar com Deus. As mudanças e transformações fazem parte da vida da gente. Embora o cérebro humano seja programado para calcular riscos e tentar entender quando a gente está seguro e quando a gente precisa tomar providências, é importante admitir que, em vários momentos, as circunstâncias vão falar mais alto e vão surpreender a gente. Estar preparado para essas surpresas da vida torna as coisas muito mais fáceis. Muito obrigado ao Rodrigo Alvarez por esses especiais fascinantes e obrigado a você pela companhia. A nossa viagem pelos lugares mais sagrados e incríveis do mundo continua, hein? Semana que vem a gente vai te levar para a casa de Jesus e para reviver momentos marcantes da vida do Mestre de Nazaré no nosso especial de Natal. A gente se vê. Fique em paz.